pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Lima e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de entrevista por competências. O que é, como funciona e como se preparar para uma, tá bom? Então, antes da gente começar a falar, eu vou já pedir para você curtir esse vídeo se você gostou do tema. Se inscreve aqui no canal para você não perder os conteúdos que eu posto para vocês e compartilha com seus amigos. Pode ser que eles tenham a mesma dificuldade que você e você vai estar ajudando ele também, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá. O que é entrevista de competência, né? Ou entrevista por competências? A gente muito tem ouvido falar a respeito desse assunto e nada mais é do que uma entrevista que foca mais nas características da pessoa, nas características pessoais e comportamentais, do que aquela que pergunta e investiga muito mais a vida profissional e as experiências dessa pessoa, tá? Essa entrevista, esse tipo de entrevista tem sido muito usada ultimamente por muitas empresas, porque é muito mais fácil você identificar por elas qual é o comportamento daquele indivíduo, daquele candidato, do que simplesmente perguntando: fala para mim uma característica sua positiva ou um ponto a melhorar. Você entende que quando a gente faz essa pergunta, todo mundo vai dizer que tem todas as características positivas e vai dizer que ou não sabe o ponto a melhorar, ou que é perfeccionista, ou enfim, sempre tem aquelas respostas clichê, né? E quando você faz as perguntas da entrevista por competência, você consegue não ouvir do candidato que ele tem aquela característica, mas você consegue observar através tanto do comportamento quanto das respostas dele, sem muitas vezes ele perceber que está demonstrando aquilo. Entende? Então, como que funciona uma entrevista por competência? Primeiro, o RH ele vai receber, né, a vaga do gestor ou da área solicitante, e eles vão formar juntos o perfil daquela vaga. O perfil da vaga existe duas partes, tanto o perfil técnico, que é a parte das experiências e da formação daquele indivíduo, quanto o perfil comportamental, quanto às competências exigidas. Essas competências podem ser diversas e vai variar de acordo com o cargo. Então, pode ser que a gente precise de alguém para um determinado cargo que tenha o comportamento de liderança, que seja uma pessoa firme, que seja uma pessoa ativa, que saiba responder rápido, que tenha um raciocínio lógico rápido, que consiga tomar decisões de uma maneira mais fácil. Pode ser que a gente precise, para um outro cargo diferente, de um candidato que seja mais quieto, mais tranquilo, de um candidato que seja mais passivo do que ativo, de alguém que saiba ouvir, não questione tanto. Então, não existe uma competência certa ou uma competência errada. Vai depender de qual é a vaga em que você está participando, qual é a empresa, qual é o contexto, e aí sim essas competências vão ser aderentes àquela vaga. Então, o que o RH faz? Depois que foram definidas as competências, ele vai entrevistar o candidato, sempre pedindo exemplos de coisas que ele tenha feito, passado, para entender como que ele agiu naquela determinada situação e assim identificar se ele tem ou não aquela competência. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem mais ou menos como são as perguntas na entrevista por competência, tá? Mais uma vez eu escrevi alguns exemplos aqui na minha colinha, então eu vou ler para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, uma vaga em que é necessário ter a competência de liderança, um cargo de liderança, por exemplo. Então, o RH pode perguntar assim: conte-me sobre uma entrega que você dependia do time e como que você fez para entregar os resultados. É muito diferente do que você perguntar para o candidato: você sabe ser um líder? Você é um bom líder? Com certeza ele vai responder que sim. Mas se você pede para ele contar quando precisou entregar alguma coisa em que dependia da equipe, ele vai precisar mostrar para você como motivou, como cobrou a equipe, como que deu aquela tarefa, como que dividiu aquela tarefa, e aí você consegue entender se realmente ele tem essa experiência, ele tem essa competência com liderança ou não. Vamos supor que a gente precise de alguém que tenha foco no cliente. E aí o RH pode perguntar para você, se essa for a vaga em que você esteja concorrendo: qual foi o cliente mais difícil de lidar? O que tornava ele difícil? Como que você contornou a situação? É mais fácil você entender, né, se ele realmente foca e olha para o cliente, do que você perguntar para ele: você tem foco no cliente? Qual é o seu foco? E aí você consegue pegar muito melhor essa característica dele, ou não, né?
Se você precisa de alguém que tenha como competência flexibilidade, o RH poderia perguntar então para essa pessoa: você já viveu uma situação que precisou mudar de ideia? Como que você se sentiu? Se for uma pessoa que não é flexível, ela vai dizer ou que não viveu a situação, ou ela vai dizer que não sabe, que não se lembra, ou ela vai dizer que mudou porque foi solicitada pelo superior, mas que não gostaria de ter mudado, enfim. E aí você consegue perceber também se ela está dentro, né, do perfil que você procura, de alguém com essa competência ou não. Então esses foram alguns exemplos e agora, né, eu vou explicar para vocês como se preparar para esse tipo de entrevista. Então, primeiro, você vai precisar com calma e com paciência, porque procurar emprego dá trabalho, ver qual é a vaga que você está se candidatando, pesquisar sobre a empresa e tentar entender, para esse cargo, quais são as competências que eu preciso ter. Faz uma listinha dessas e aí, dentre essas características que você separou, o segundo passo, né, é você separar um exemplo da sua trajetória profissional para cada uma dessas características. Então, se eu preciso ser uma pessoa com foco, eu vou precisar separar um exemplo da minha carreira em que eu precisei ser focado. Se eu preciso ser flexível, um exemplo que eu precisei mudar de opinião ou ser flexível. Se eu precisei ser passivo, um momento da minha carreira em que eu consegui usar essa característica e assim por diante, tá? E por último, você vai precisar treinar, porque a entrevista por competência é toda baseada em exemplos. Não adianta você falar eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Você vai precisar dizer como que você fez, quando você fez, quais foram os passos, qual foi o resultado, como foi a entrega, e você vai precisar dar detalhes daquilo que você está dizendo que fez. Então você precisa treinar bastante para que você consiga ter um bom resultado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse tema. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim nos comentários ou me procure em alguma rede social e eu vou ter todo o prazer em ajudar vocês. Já peço desculpa porque novamente eu tô precisando gravar na cozinha da minha casa, que é onde eu moro, é muito barulhento, porque eu moro do lado de uma quadra de esportes e as crianças ficam brincando e gritando o dia todo. Então é difícil a gente ter um tempinho para poder gravar, porque eu trabalho, estudo o dia todo e acabo tendo que separar, né, os intervalos desse tempo que eu tenho para conseguir fazer vídeo para vocês. Eu tô com bastante tema acumulado e eu vou soltar aqui aos poucos para vocês, mas realmente tá sendo um pouco complicado de gravar por esse motivo, tá? Tô tentando resolver o mais rápido possível e da melhor maneira para não deixar vocês sem conteúdo, mas por enquanto foi esse o jeito que eu achei de gravar aqui, que é um lugar um pouco mais silencioso, porque fica mais longe aí da quadra, na entrada da casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E me desculpem, né, o cenário, o barulho, se ficou algum ruído no fundo, mas o objetivo é ajudar. Em breve a gente vai conseguir fazer, né, uns vídeos mais profissionais para vocês, mas por enquanto que vocês fiquem com essas dicas e utilizem para que todo mundo consiga se recolocar no mercado de trabalho, consiga uma promoção, mudar de emprego e fique satisfeito na sua vida profissional, tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo até agora, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!